Prezados e amados irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor, desejando, irmãos, que as bênçãos de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, as bênçãos de Jesus, da nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, as bênçãos da Santa Avó Rosa e do nosso santo e querido irmão Aldo, esteja na vida e no viver de cada irmão apostólico. Irmãos, a partir deste momento tão santo, sagrado, momento tão precioso em que nós encontramos aqui reunido nesse templo santo e sagrado, para louvar a Deus nosso Pai, o nosso Criador, por tudo o que tem feito em nosso benefício das nossas almas. Queridos irmãos, neste momento iremos iniciar mais uma santa reunião. Portanto, a partir deste momento, todo o silêncio, toda a reverência que nós fizermos com Ele, Deus, ainda é pouco pelo muito que Ele tem feito por cada um de nós. E que o Pai, o Filho e o Espírito Santo derramam bênçãos sobre todos. Amém. Todos de pé, por gentileza, aqueles que puder, vamos fazer uma oração para que nós possamos iniciar a nossa santa reunião e entregar todos os atos da mesma nas mãos do nosso Deus Todo-Poderoso, porque o que prevalece é a vontade de Deus, não é a nossa vontade. Com muita fé, assim oremos. Altíssimo Deus, eterno Pai Todo-Poderoso, a Ti, Jesus bendito, Mãe Virgem Maria Santíssima, ó santo e querido irmão Aldo, rogo, suplico a Tua bênção, a Tua graça, ó Pai Celestial, para esta santa reunião que estamos iniciando neste momento tão santo, tão sagrado, com a Tua permissão. Querido Deus, ajuda-nos a cada um dos Teus filhos, pois deixaram seus lares e vieram a esta igreja com um objetivo. Objetivo esse, ó Pai, que só o Senhor, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo sabem. Portanto, Vó, abençoa o nosso trabalho. Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, Jesus, Mãe Virgem Maria Santíssima, eu entrego todos os atos deste trabalho, desta santa reunião em Tuas mãos. Que a Senhora, Avó, abençoa-o todos e receba todas essas nossas homenagens sinceras, para que nós possamos, ó Vó, termos paz, termos saúde, termos vida nesse mundo. Precisamos da Tua unção divina. Então retribui a cada um dos Teus filhos em bênçãos preciosas. Louvado seja o Teu santíssimo nome, ó Vó. Louvado seja o Teu santíssimo nome, santo e querido irmão Aldo. O nome de Jesus, da nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, que também é a mãe do Filho de Deus. Santo irmão Aldo, peço que o Senhor me dê inspiração divina dos céus para transmitir esta mensagem aos corações de Teus filhos, conforme a Tua santíssima vontade. Usa-me, ó Vó, Santo irmão Aldo, como um vaso precioso para transmitir todos esses ensinamentos de acordo conforme a Tua santíssima vontade, não a minha, mas que essa inspiração seja recaída sobre todos nós, porque temos nós, ó Vó, ó irmão Aldo, um ministério santo e sagrado nesta santa igreja para ser cumprido enquanto aqui tivermos, pois somos uma família só. Dê inspiração divina a todos nós, ao coral, regente, músicos, diáconos, diaconisa, membros, ó Santa Avó, e que numa união perfeita nós possamos iniciar esta santa reunião e concluir conforme a Tua santíssima vontade. Portanto, eu entrego todos os atos desta santa reunião em Tuas mãos, e seja feita a vontade do reino dos céus, do nosso Deus Pai, o Criador, não a nossa, porque nós sabemos e estamos cientes que o que prevalece é a vontade de Deus. Portanto, louvado seja o nome de Deus, hoje e para todos sempre. Amém.
número 1 do nosso cenário Igreja Forte.
Consolador. Amém. Irmãos, passaremos agora para a parte da mensagem. Esta mensagem, ela fala sobre o valor do Filho de Deus, ela fala sobre o sacrifício de Jesus nosso Senhor. Então, irmãos, no decorrer desta mensagem, a qual eu irei transmitindo aos nossos amados e queridos irmãos, nós vamos assim meditarmos e refletirmos na mesma, o valor do sacrifício de Jesus nosso Senhor. Então, a mensagem ela tem como título, o valor que o Filho de Deus deve dar ao sacrifício de Jesus Cristo nosso Senhor. Então, irmãos, aqui irá falar do valor que cada um de nós devemos dar ao sacrifício de Jesus Cristo, ao sacrifício do nosso Senhor Jesus. Amados e queridos irmãos, qual o valor que eu, o Senhor, a Senhora, nós estamos dando a Jesus nosso Senhor? Será que nós estamos dando o valor adequado ao sacrifício de Jesus nosso Senhor? Amados e queridos irmãos, nós precisamos meditarmos nisso. Nós precisamos fazer uma reflexão na nossa vida ou no nosso viver.
o qual essa mensagem fala coisa importante para cada um de nós. E eu irei transmitir, e nós vamos meditar na mesma. Aonde, irmãos, diz: o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário é o maior ato de amor já realizado. Irmãos, é o maior ato de amor realizado. Não se trata apenas de um acontecimento histórico, mas é a base da nossa fé e da nossa esperança. Não é histórico, irmãos, é a base da nossa fé, é a base da nossa esperança, o sacrifício de Jesus nosso Senhor. Queridos e amados irmãos, Jesus se entregou-se, a sua vida e o seu corpo santo. Irmãos, para quê? Para libertar a humanidade do domínio do pecado e oferecer a oportunidade de salvação à vida eterna. Esta foi a sua missão, como escreveu São João, aonde deixou escrito, e ele nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, irmãos, é todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que nós possamos conseguir a vida eterna, precisamos crer em Jesus. Nos dias de hoje, na Santa Avó Rosa e no santo e querido irmão Aldo, precisamos entender e compreender, irmãos, também que por meio do sacrifício de Jesus nosso Senhor, o ser humano havia perdido, o ser humano havia perdido a comunhão com Deus. Não pôde reconciliar-se com o Criador e ser chamado filho de Deus, das promessas divinas. Também o profeta Isaías já havia anunciado. E o que o profeta Isaías anunciou? Certamente, irmãos, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Irmãos, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflitos, feridos de Deus e oprimidos. Irmãos, vejam bem, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Queridos irmãos, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Irmãos, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas pisaduras de Jesus nosso Senhor, enquanto sofria naquela cruz, nós fomos sarados. Irmãos, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviando pelo seu caminho, mas o Senhor, Ele fez cair sobre Ele, Ele que fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido,
Ele foi humilhado, mas não abriu a boca. Irmão, Jesus, como um cordeiro, foi levado ao matadouro. E como uma ovelha muda perante os homens, ele não abriu a boca. Esses são os exemplos que Jesus deixou para cada um de nós. Vejamos, irmãos, o valor que nós temos que dar no sacrifício de Jesus, nosso Senhor. E nós precisamos entender e precisamos compreender, como filho de Deus, como apostólico, verdadeiro e fiel, que Jesus, ele não sofreu em vão. Ele venceu o pecado, ele venceu a morte, e hoje está à direita de Deus, o Pai, como declara também o apóstolo São Paulo, lá em Hebreus, quando ele escreveu. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, o Pai Celestial. Queridos e amados irmãos, o valor do sacrifício de Cristo não está apenas em conceder perdão, mas também em nos chamar para uma vida de santidade. Nós precisamos ser santificados. Dar valor ao sacrifício de Jesus significa, irmãos, respeitar o seu nome, guardar no coração a sua preciosa doutrina e viver de acordo com os seus ensinamentos, obedecendo os seus mandamentos e permanecendo fiel até o fim. Aí estaremos dando valor ao sacrifício de Jesus, nosso Senhor. Irmãos, nós precisamos pararmos e refletirmos em nossa vida qual o valor que nós estamos dando no sacrifício de Jesus. E por isso, meus amados e queridos irmãos e irmãs, devemos dar valor à missão que nosso Senhor Jesus cumpriu aqui na terra. Nós devemos dar valor à missão que Ele cumpriu aqui na terra. Ele, irmão, Jesus veio ao mundo para salvar, redimir a criatura humana do domínio e do engano do pecado, para que todo aquele que nele crê se torne verdadeiro filho de Deus e viva uma vida piedosa e santificada. Mas para viver uma vida piedosa, uma vida santificada, precisa dar valor no seu sacrifício. Precisa obedecer os seus ensinamentos, sua doutrina e sua disciplina, o qual ele implantou nesta Santa Igreja Apostólica, junto com a Santa Vó Rosa. Irmãos, compreendam que não adianta alguém, nós precisamos compreender isso, que não adianta alguém ser perdoado e ter sua alma lavada e purificada pelo precioso sangue de Jesus, se continuar vivendo no erro, no pecado e alimentando os maus sentimentos. Então nada adianta sua alma ser lavada pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo nosso Senhor, se continuar
alimentando os maus sentimentos e vivendo no erro e no pecado. Ainda assim, essa pessoa estaria, meus amados e queridos irmãos, anulando o sacrifício que Jesus Cristo realizou em seu favor. Quem assim faz, anula o sacrifício que Jesus realizou em seu favor. Irmãos, é exatamente sobre isso que o apóstolo São Paulo adverte na carta lá em Hebreus, onde ele diz: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provarão o dom celestial e se tornarão participantes do Espírito Santo e provarão da boa palavra de Deus e os poderes dos séculos futuros, ou cairão. Sim, é impossível outra vez renová-los para crucificar e arrependimento visto, de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo ao vitúperas, isto é, irmãos, ofender a honra de alguém. Irmãos e irmãs apostólicos, nós, povo apostólico, precisamos entender e compreender o sacrifício de Jesus, nosso Senhor. Irmãos, nós precisamos saber falar, conversar, para não ofender a honra de alguém. Irmãos, e esse ensinamento, essa reputação nós temos. Nós sabemos, irmãos, porque nós fomos ensinados pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. Portanto, irmãos, não basta ser perdoado, não basta ser perdoado. Irmãos, é necessário abandonar o pecado e viver em santidade. É necessário, é preciso abandonar o pecado e viver em santidade. Isto se quiser que o seu espírito volte ao reino dos céus. Irmãos, e quem continuar no erro, mesmo após conhecer a verdade, despreza o sacrifício de Cristo. Conhecendo a verdade e continua no erro, estão desprezando o sacrifício de Jesus Cristo. Queridos irmãos, o verdadeiro valor ao sacrifício de Cristo, irmãos, ele se manifesta em uma vida transformada, uma vida dedicada a Deus e guiada pelo Espírito Consolador nos dias de hoje. Aquele Espírito que ele, Jesus, assim o prometeu. Estimados irmãos apostólicos, o sacrifício é a maior dádiva que Jesus concedeu à humanidade. Ele nos libertou do pecado, ele nos reconciliou com o Pai e nos deu a esperança da vida eterna. Amados irmãos e irmãs,
reflitam sobre o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos compreender que é fundamental da nossa fé e da nossa esperança. Irmãos, muitos servos de Deus deram grande valor a esta obra redentora, como Maria Santíssima e os santos apóstolos, que tudo fizeram para divulgar a obra vicária do nosso Mestre Jesus. Esses santos deram sua vida para divulgar a obra vicária de Jesus, nosso Senhor. Mas, irmãos, hoje nós vemos, em nossos dias, dedicamos a Santa Avó Rosa, que em sua vida terrena, ela, Santa Avó Rosa, amou de todo o coração o nosso Senhor Jesus. E por isso ela nos ensinou e incentivou o povo apostólico jamais esquecer a missão de nosso divino Salvador. Irmãos, a Santa Avó Rosa, ela valorizou profundamente o sacrifício de Jesus nosso Senhor. Ela valorizou profundamente. Agora eu deixo e faço uma pergunta aos nossos amados e queridos irmãos, mas guarde consigo mesmo e responda para si mesmo. Qual o valor que você está dando no sacrifício de Jesus nosso Senhor? Reflitam, façam essa reflexão. A Santa Avó Rosa valorizou profundamente. Em sua vida, buscou viver em santidade e obediência, ensinando o caminho da salvação. Passa pelo reconhecimento e pela gratidão aos que Jesus realizou na cruz. Seguindo esse mesmo Espírito, irmãos, e seguindo esse mesmo Espírito, ainda diz aqui, eu, irmão Aldo, recomendo que devemos amar Jesus, guardar seus ensinamentos e obedecer à sua santa vontade. Lembre-se dos ensinos de São Pedro. São Pedro nos ensinou como é santo aquele que vos chamou. Como é santo aquele que vos chamou. Sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Como está a sua situação com Deus? Com a Santa Avó Rosa? Com o Santo Irmão Aldo? E com Jesus? Irmãos, essa recomendação, ela encoa o chamado do divino. Ela encoa ao chamado do divino, aonde ele mesmo diz, sede santos, porque eu sou santo. Queridos irmãos, não basta reconhecer o sacrifício de Jesus com palavras. É preciso demonstrar atitudes. Não bastamos nós dizermos que nós cremos, acreditamos em Jesus, mas e as nossas atitudes, aonde ficam? Porque muitos reconhecem o sacrifício de Jesus,
só com palavras, mas não tem atitudes. Queridos irmãos, amar a Jesus Cristo, irmãos, é obedecer a sua palavra, viver em comunhão com Deus e com o seu irmão, e ser uma luz no mundo. Irmãos, precisamos amar a Jesus Cristo, precisamos viver em comunhão com Deus, em comunhão com os nossos irmãos, com o nosso próximo, para que nós possamos ser uma luz no mundo, e essa luz vir a brilhar, porque Ele, Jesus mesmo disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Quem ama Jesus, guarda os seus mandamentos. Quem ama a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, também guarda os seus mandamentos. Queridos irmãos, portanto, o verdadeiro amor ao Senhor se revela na prática da fé, se revela na obediência e na santificação. É isso que nós vemos nas pessoas. Quando o verdadeiro apostólico, ele tem um amor sincero pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, falando nos dias de hoje, nós notamos sua obediência e a sua consagração, a sua fé. Muitos dizem ter fé na Santa Avó Rosa, ter fé no Santo Irmão Aldo, irmãos, mas quando se ver atropelado com as angústias do mundo, às vezes se desanima. E nós não fomos ensinados para desanimarmos com pouca coisa, porque há maiores angústias, os maiores, vamos se dizer, atropelos da vida, Jesus levou consigo. Nós fomos, irmãos, sarados pelas suas pisaduras. Irmãos, cada chicoteada que Jesus levou pendurado naquela cruz, irmãos, cada prego pregado em suas mãos e pés, isso foi para a nossa salvação. Ele arrastou tudo com ele, cravando aquela coroa de espinho em sua cabeça. E nós fomos sarados por essas pisaduras. Precisamos dar valor no sacrifício de Jesus, nosso Senhor, do Divino Mestre, o qual veio ao mundo para nos salvar, para nos dar a vida eterna. Jesus sofreu, Jesus foi humilhado, Jesus foi maltratado, mas ele não abriu a boca para nada. Ele foi levado ao matadouro como uma ovelha, que todos sabem como é uma ovelha. Ela morre, mas ela não berra. Você pega ela, vai arrastando até o matadouro, mas ela não faz escândalo nenhum. Assim foi o Divino Mestre. E quando ele, Jesus, irmãos, foi preso,
Um dos seus malfeitores ainda perguntou a ele: ah, és tu que és o Filho de Deus? Ele, Jesus, irmãos, ele podia muito bem bater no peito e dizer: sou eu o Filho de Deus, e libertar de tudo aquilo. Mas ele precisava salvar a cada um de nós, a cada um de vocês que estão sentados nesse banco aqui, ouvindo esta mensagem. Ele abriu a boca e disse: és tu quem fala. Veja a humildade de Jesus. És tu quem fala. Queridos e amados irmãos, e às vezes nós vemos um ser humano falar uma coisa para o outro, para o seu próximo, e aquele o retribuir com palavras duras, palavras, irmãos, que às vezes nos fere profundamente. Isso, irmãos, são pessoas vazias. Pessoas que muitos fazem barulho, fala muito, conversa muito. São pessoas vazias. Vazia do quê, pastor? Vazia da graça de Deus, nosso Pai Celestial. Vazia da graça de Jesus, da Mãe Virgem Maria Santíssima nos dias de hoje, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Porque a pessoa sábia, irmãos, ela sabe ouvir, ela sabe falar, ela sabe conversar, ela sabe dar resposta. Quem é sábio? Porque o Senhor fala isso, pastor? Falo porque, irmãos, nós devemos basear e se baseamos em Jesus nosso Senhor. Devemos pegar exemplo dele, devemos pegar exemplo da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. O que Jesus falou ao Pai em suas últimas horas, pendurado naquela cruz: Pai, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E quem somos nós para batermos no peito e dizer que não perdoa? Seguimos exemplos da Santa Avó Rosa, que muito nos ensinou a amar Jesus. Exemplos do nosso santo e querido irmão Aldo, que sempre nos atendeu sorrindo. Por mais injustiça que nós fizéssemos com ele, e ele mesmo sabendo que nós fazíamos erros, praticavam erros, ele nunca o desamparou, mas sempre o ajudou. Amados e queridos irmãos, o santo irmão Aldo é o último profeta dos tempos do fim, enviado por nosso Deus Pai Celestial, porque Jesus prometeu o outro Consolador e nos deu a Santa Avó Rosa. A Santa Avó Rosa também, ela sofreu tanto que ela pediu a Jesus para cumprir o seu ministério em espírito. Mas a Santa Avó Rosa falou: o senhor precisa arrumar outro para dar continuidade na obra divina do Pai. E ele, Jesus, junto com a Santa Avó Rosa, preparou o nosso santo e querido irmão Aldo. Irmãos, quanto o irmão Aldo sofreu? Quanto o irmão Aldo sofreu? Não é preciso eu falar, é do conhecimento de todos. E ele nunca abandonou ninguém, nunca criticou ninguém. Entre milhares e milhares de apostólicos espalhados neste mundo,
Eu quero ver quem que viu ou fala, eu já vi o irmão Aldo falar alto com tal pessoa. Eu já vi o irmão Aldo tirar tal pessoa da igreja. Santa Avó Rosa, Santo irmão Aldo, é igual a Jesus nosso Senhor, o nosso Mestre e Salvador. Ingratos somos nós, o ser humano, que às vezes não dá valor nos ensinamentos que eles nos deixou. Irmãos, não basta reconhecer o sacrifício de Jesus com palavras. É preciso demonstrar atitudes. O amor a Jesus Cristo é obedecer a sua palavra, viver em comunhão com Deus e com os irmãos, e ser uma luz no mundo. E essa luz, irmãos, nós sendo a luz no mundo, essa luz ela precisa brilhar, ela não pode ficar apagada. Aonde nós passarmos, nós precisamos fazermos a diferença. Para que todos saibam que nós somos verdadeiros apostólicos e filhos de Deus. E Jesus mesmo, ele disse, se me ameis. Ou seja, irmão, se ama Jesus, se ama Santa Avó Rosa, se ama o Santo Irmão Aldo, guardareis os meus mandamentos. Quem ama Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, Jesus, Maria Santíssima, Deus nosso Pai Criador, o Espírito Santo Divino, guarda os seus mandamentos e obedece à doutrina e à disciplina que Ele, Jesus, implantou nesta igreja apostólica, com todo o seu sacrifício, para nos dar vida, para nos dar paz, para nos dar amor, para nos dar felicidade. Ele morreu através disso, na cruz, mas foi gloriosa a sua ressurreição, que se ele não tivesse derramado o seu sangue inocente, jamais nós estaríamos aqui sentados neste banco. Então, irmãos, faça uma reflexão na sua vida, no seu viver, como está a sua situação sobre a crucificação de Jesus nosso Senhor, sobre o sacrifício de Jesus nosso Senhor. Qual o valor que cada um está dando no sacrifício de Jesus? E eu lhe adianto uma coisa: se nós estamos aqui com vida, e nós devemos a nossa vida, o nosso viver, a Jesus nosso Senhor, a Santa Avó Rosa e ao nosso santo e querido irmão Aldo, que é neste mundo uma luz a brilhar, e está puxando a cada um de nós, e ensinando nós a ser essa luz e ser o brilho deste mundo. Que todos sejam felizes e abençoados, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. O coral irá apresentar o hino intitulado Luz Brilhante, és tu, primaz. Vamos ouvir.
nos ensina a doutrina, nos dá disciplina, clareando o caminho da nossa vida. Teus atos de bondade nos ensinam como viver, sofrer e vencer, amor o seu semelhante, sem distinção. E nem mesmo com separação. Só devemos seguir e obedecer teus conselhos tão sábios. E assim confiantes possamos ser felizes. Amém. Meus amados e queridos irmãos, para sermos uma luz neste mundo a brilhar, devemos só seguir os ensinamentos do nosso santo e querido irmão Aldo. Luz brilhante, fulgurosa. Luz, irmãos, que resplandece em nossa alma e nosso viver. Luz, irmãos, que ilumina o nosso caminho, a nossa jornada.
é uma luz brilhante, fulgurante. Basta o quê? Nós seguimos os seus conselhos. Santo irmão Aldo, santo primaz, último profeta dos tempos do fim, que já passou e andou por esta terra. Amém. Meu muito obrigado a todos pelo trabalho prestado, os diáconos, diaconisa, membro, conjunto coral, regente e seus adjuntos. Que Deus, o nosso Pai Celestial, abençoa a todos. Que neste momento o céu se abre e o Pai, o Filho, o Espírito Santo, junto com a Santa Rosa e com o santo e querido irmão Aldo, cubra todos com o teu santo manto sagrado. Amém. Todos de pé, por gentileza, aqueles que puder, vamos fazer uma oração, irmãos, para que nós possamos encerrar a nossa santa reunião. Peça a Deus, o Pai, a Jesus, a Santa Rosa, aquilo que está proposto no coração de cada um dos irmãos. Embora, irmãos, embora o santo irmão Aldo e a Santa Rosa já sabe o que os irmãos irão pedir, irão te suplicar, mas eles querem ouvir da sua boca, e Deus ouve a oração de um justo. Então seja justo na sua oração com Deus, com o que você vai falar com Deus, falar com a Santa Rosa. Vocês não vão falar com uma pessoa qualquer, não, vão falar com Deus. Oremos. Altíssimo e poderoso Deus Pai Celestial, suplico a tua bênção, a tua graça, ó Pai, a tua proteção divina, e recaia sobre todos os teus filhos. Ó querida e Santa Rosa, ó querido e santo irmão Aldo, estamos diante da tua santíssima presença, todos nós, seus filhos, estão fazendo a sua súplica, seus clamores. Vó, irmão Aldo, não sei o que eles te pedem, mas creio e tenho certeza que já tomou conhecimento e sabe. Eu só suplico, santo irmão Aldo, Santa Rosa, que atenda as suas orações, suas súplicas, se for da tua santíssima vontade e do alcance da Senhora e do Senhor, santo irmão Aldo. Ó Jesus bendito, junto com sua Santa Mãe Virgem Maria, que também é a nossa Mãe Jesus, interceda, ó Pai, por cada um dos seus filhos, pela tua igreja aqui na terra, a qual às vezes enfrenta grande dificuldade, mas nós temos o Senhor Jesus, que derramou seu sangue inocente, e o seu sacrifício, Jesus, não foi em vão, não foi em vão. Aqui está o fruto da tua igreja, restaurada pelo Senhor e pela Santa Rosa, hoje está em prosseguimento, junto com o santo e querido irmão Aldo, profeta de Deus. Pai Celestial, ajuda cada um dos seus filhos a vencer as lutas de cada dia, que às vezes a tentação é muito forte, é grande, porque o mundo está de mal a pior. Se for possível, vó, irmão Aldo, tenha misericórdia de teus filhos. Mas nós sabemos que não podemos receber bênção por misericórdia. Por quê? Porque nós conhecemos a doutrina e a disciplina desta Santa Igreja Apostólica. Mas, ó Jesus bendito, ó Santa Rosa, somos seres humanos e às vezes viemos enfraquecer. Estenda suas mãos para que cada um dos seus filhos possa segurar a mesma e alcançar o reino do céu. Por estes nomes que colocaram nessa caixinha pedido de oração, não importa onde esteja, se seja em seus lares, no leito de um hospital, aonde é que for, muito menos a enfermidade, ó Pai Celestial. Sei Santa Rosa, sei Jesus, Mãe Virgem Maria, e a ti, Santo Irmão Aldo, que já tomou conhecimento.
Leve estes nomes até ao trono do nosso Deus Pai Criador, junto com a súplica de seus filhos. E lá, junto com a Trindade excelsa, Pai, Filho e Espírito Santo, vê quanto cada um merece da sua bênção, da sua graça e proporciona a cada um deles. Despeço cada um para seus lares, que a Senhora envie o anjo do céu para guardar, amparar até as suas residências. Dê uma boa noite de sono e de descanso, e para que eles possam aqui amanhã estar novamente, para que nós possamos assim meditar em outra mensagem e assim ajuntarmos as duas mensagens e fazer o final da reunião. Porque, ó vó, ó irmão Aldo, nós sabemos que a reunião mesmo se encerra amanhã. Portanto, irmãos, receba a bênção de Deus, nosso Pai, de Jesus, da Mãe Virgem Maria, dela Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador, e do nosso santo e querido irmão Aldo, profeta e pastor dos tempos do fim. E que novamente o céu se abre e Deus derrama bênçãos sobre todos, e que essas bênçãos não sejam somente hoje, mas para todos sempre, enquanto nós vivermos nesta terra. Amém. A reunião está encerrada, a paz do Senhor, vão com Deus, meus irmãos.